Beleza, pessoal? Seja muito bem-vindo a mais um spoiler. Se você não está inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que acontece na mineração e também aqui no nosso canal. No spoiler de hoje eu vou falar da DMT em mina a céu aberto. DMT é a abreviação das palavras distância média de transporte. Se você ficar até o final, você vai saber que um bom gerenciamento da DMT pode reduzir muito os custos operacionais de uma mina. Eu sou o Jonas Fernandes, o Coringa da mineração, tá aqui o meu crachá. Chega de delongas e vamos para o spoiler. O tema desse spoiler é a distância média de transporte, que é representada pela abreviação das letras DMT. A DMT, a distância média de transporte, é uma variável muito importante na mineração. Esse termo DMT é muito comum a gente ouvir alguém falando no rádio durante uma operação da mina, né? Qual é a DMT até o depósito? Qual é a DMT da frente de minério até o britador? Ou qual é a DMT da frente de estéreo até o depósito, ou do depósito até a frente X. Então é muito comum ouvir esse tipo de diálogo. Vamos dar alguns exemplos na prática aqui como é que funciona a DMT. Um exemplo, um caminhão carrega na escavadeira, ele sai do ponto A, que seria a escavadeira, no caso a praça de carregamento, e vai até o ponto B, que seria o britador. E nesse trajeto de ida, esse caminhão percorre uma distância de 3,5 km, ou seja, 3.500 metros. Tá? No retorno do caminhão, a distância percorrida passa a ser a de 4,2 km, tendo um aumento de 700 metros a mais no retorno. Essa diferença ela pode ser em função da geometria da cava ou até do fluxo dos acessos. Sendo assim, a distância total percorrida foi de 7,7 km e a distância média de 3,85 km, ou seja, 3 km e 850 metros seria a distância média. Pode acontecer também da distância do ponto A até o ponto B ser o mesmo se for utilizado o mesmo acesso. E durante o turno vai ter um pequeno aumento da DMT. Esse aumento da DMT é porque a escavadeira vai lavrando, né? Assim vai avançando, então vai distanciando. Em resumo, o caminhão sai do ponto A até o ponto B, teve uma X distância. Ele saiu do ponto B, retornou pelo ponto A, uma distância um pouquinho maior, somou toda essa distância, dividiu por 2, né? Esse foi o exemplo que a gente deu. Esse é o exemplo da DMT. Agora, se um caminhão estiver carregando uma escavadeira que está levando estéreo e enviando para o depósito, e o mesmo trajeto de ida seja o mesmo de volta, pode ser que a DMT seja diferente de um caminhão para o outro, né? Que esteja no mesmo fluxo. Mesmo estando no mesmo fluxo, pode ser que essa distância fique diferente de um equipamento para o outro, né? E qual é a explicação para isso, sendo que utilizou o mesmo acesso de ida e de volta, né? A explicação é a seguinte: como os depósitos são muito grandes e geralmente tem várias pontas de basculamento, pode dar essa diferença de um caminhão para o outro, mesmo eles estando alocados em um mesmo fluxo, né? E geralmente os depósitos de estéreo são muito grandes, então acaba que tem vários pontos de basculamento e por isso. E antes da gente começar a falar nos ganhos da DMT, que são muitos, deixa eu esclarecer uma informação importante. Estudos realizados em diversas empresas do setor de mineração apontam que o custo das atividades de transporte varia entre 40% a 50% do custo de uma mina. Todos nós sabemos que no mundo competitivo, todas as melhorias que passam a ajudar na redução dos custos operacionais sempre serão bem-vindas. Então, a DMT ela está sempre em evidência, que é onde a gente pode ter alguns ganhos. Um exemplo de ganhos com a redução da DMT seria a economia de diesel, desgaste de pneu, menos acesso para fazer manutenção e umidificação. E quanto menor a distância de transporte, maior é a produtividade e menor ainda é o custo. Os estudos também mostram que quando você diminui a DMT do seu fluxo, você aumenta a produtividade de carregamento, né? No caso da escavadeira. Você pode até aumentar o percentual de fila no carregamento, mas você diminui a ociosidade dos equipamentos de carga. Agora uma pergunta, né? Coringa, como posso gerenciar essas DMT na operação de mina?
para não aumentar os custos operacionais. Então, pessoal, isso é um trabalho feito a quatro mãos, né? Primeiro vem a parte do planejamento, que faz o plano de lavra com as DMT planejadas para os tipos de materiais, né? No caso aí, minério ou estéreo. Em seguida vem a operação de mina com o dimensionamento da frota para atender o que foi planejado. E a própria operação de mina faz a execução do plano da lavra. E é durante a execução do plano da lavra que aparecem as janelas de oportunidade para reduzir essas DMT, né? Essa redução da DMT ela pode ser na construção de um novo trajeto ou na confecção de uma nova rampa, diminuindo sim as distâncias. Também acontece do planejamento de mina planejar uma DMT em uma determinada faixa, na hora de executar não consiga executar em função de acesso bloqueado, etc. Então, nem sempre você consegue executar a DMT planejada, mas você tem que ter aquele jogo de cintura durante a operação da lavra para sempre ter alguns ganhos, né? E se não conseguir ter alguns ganhos, pelo menos não exceder o que foi planejado, executar a produção dentro da DMT prevista. Todos que trabalham na operação sabem que é um desafio você trabalhar dentro das faixas da DMT. Para finalizar, a DMT faz parte do estudo do ambiente de trabalho na mineração, com a finalidade de diminuir a distância entre dois pontos. É tudo isso que a gente faz incansavelmente na operação de mina, tanto os executantes quanto quem planeja. Está sempre pensando em diminuir essas distâncias. Então foi isso, pessoal, o nosso spoiler de hoje foi sobre a distância média de transporte, a DMT em Minas Abertas, né? E se você gostou desse conteúdo, né, curta e compartilhe também com alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Ajude nós a crescer esse canal e levar o conhecimento para todos. Não se esqueça também de acessar o podcast da mineração para você ficar por dentro de tudo que acontece na mineração. Eu já fiz a minha inscrição para o primeiro Congresso de Mineração Online, que vai ocorrer nos dias 26 a 28 de maio. Esse congresso é idealizado pela equipe do Minomine Innovation. Não perca essa oportunidade de ampliar o seu mindset. Obrigado por nos assistir até aqui. Se você tem alguma sugestão de algum spoiler ou dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo que nós vamos tentar te responder, tá? Pau é pau, beijo é beijo, tá apertado, seja feliz. Se eu sei,